aos pais de autistas, incentivam familiares e autistas em seus projetos e trazem o quê? Inclusão e qualidade de vida, né? E também vou convidar também para estar com vocês, com a gente agora nessa noite, a Jessie Blue. Ela é autista, artista, curadora do Eye Contact Lives Shaped by Autism e designer em parceria da Hip Chicks Kids, artista da Cog Life Hearts e monitora da Art She Arts. Gente, tem muita coisa boa por aí. Então, eu gostaria de convidar a Jessie e a Grazi para se juntarem a nós nesse momento. Oi, Grazi. Olá. Oi, Jessie. Olá, pessoal. Tudo bem? A gente vai tentar compartilhar aí, Grazi, a nossa tela. Vamos ver como que vai dar? Vamos ver se vai dar. Em primeiro lugar, eu queria dar boa noite para ti, Ana, aí para o Canadá. Boa noite. Um outro da Paraíba, lá com a Jessie. E um super abraço para essa turma de Juí, que é da nossa terra, né? A gente está muito feliz de poder estar aqui conversando com nossa terra, com os gaúchos. Isso nos orgulha muito, né? E é isso, sim, só para dar um início. Agora vamos tentar compartilhar, que eu não estou conseguindo. Caso eu não consiga, nós vamos bater um papo, né, Jess? Porque nós duas a gente gosta de bater papo, né, Jess? Legal. Então vamos ver se eu consigo, né? Porque estava dando um problema. Ó. Eu entro aqui e diz assim: allow me Google to observe your screen. Allow, né? Yes, allow, pode, né? Allow, pode permitir aí. Aí acontece isso, quer ver, ó, tá vendo? Aparece todos nós aí na sua tela. E se você abrir o seu documento de apresentação, a gente tem o João aí ajudando a gente na técnica, ele disse que se você abrisse o seu documento, ele ia dar um jeito de se virar nos 30 aí. Ia fazer mágica. Ele está nisso, Grazi e Jess. Ele está aqui abertinho, minimizado. Quer que eu aumente ele? Abre ele e coloca a tela cheia. Sabe quando a gente coloca a tela total? Abre o documento e coloca tela cheia que ele vai... Isso, agora compartilha... Exatamente, agora você vai para abrir o documento todo. Isso, pronto, agora estou vendo. Ó, gente, eu não estou vendo. Jessie, tu tá me vendo? Eu estou te ouvindo. Eu estou vendo as duas. Eu vou sair de cena aqui e deixar vocês fazerem o que vocês sabem melhor, viu? Beijo. Eu não vejo vocês, mas eu vou tocar e a gente vai conversando, tá, Jessie? Tá bom. Tá bom, meu amor. Então, eu e a Jessie viemos aqui hoje para conversar com vocês sobre a importância do desenvolvimento das habilidades do autista. Para eu começar a falar um pouco sobre isso, eu tenho que falar um pouco da minha história de vida, né? Explicar para vocês que eu sou artista plástica, eu sou publicitária, e há 15 anos eu me mudei para os Estados Unidos por um grande motivo, um motivo muito que foi o amor. Eu encontrei o amor da minha vida, né? Que é o Dr. Carlos Gardia. Mas, na verdade, tudo tem dois lados. A gente ganha o amor, ganha uma família misturada, mas, ao mesmo tempo, tu perde algumas coisas. Como eu saí da minha terra natal, que é o Rio Grande do Sul, um gaúcho acha que nunca vai sair da sua terra, né? Eu cheguei num país onde era muito difícil o idioma para mim, né? Eu perdi meu emprego, né? E, na verdade, aos 45 anos, eu refiz a minha vida. Eu tive que refazer a minha vida. Eu me senti muito perdida aqui quando eu cheguei. E eu digo para vocês que foi a arte, junto com o autismo, que me ajudaram a resgatar a minha identidade como imigrante nos Estados Unidos. Então, foi nessa época que eu conheci o que era o autismo verdadeiro, não aquele de Hollywood que a gente foi... Tá bom. Tá. Posso ficar assim? Maximizo? O pessoal não estava vendo? Ó. Tá. Então, acho que o pessoal já escutou. Então, nessa época aqui,
eu conheci, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu conheci o que era o autismo verdadeiro e real, eu comecei a conviver com as mães brasileiras com filhos autistas, né, que vinham aos Estados Unidos tratar seus filhos e suas filhas, e encontrei essas mãezinhas, assim, essas mamas, hoje que eu chamo, com um turbilhão de emoções e de dúvidas, né, será que meu filho vai falar, quem vai cuidar dele quando eu não estiver mais aqui, como que vai ficar meu casamento, será que eu estou fazendo o melhor para o meu filho, será que é essa a terapia correta ou não, né? Será que eu vou poder ter um segundo filho, será que ele vai ser autista? Na verdade, essa mãe saiu do consultório, depois do diagnóstico, muito perdidas, e não tinha um olhar especial e de acolhimento para elas. Foi aí que naturalmente surgiu, assim, uma empatia com elas, que eu tive com elas, e elas tornaram naturalmente a minha missão. Foi assim que eu iniciei o projeto social do Eye Contact, que é um olho no olho com essas mães dos autistas, realizando exposições de arte com um novo propósito. Eu já fazia antes, mas a partir daí, o meu propósito se tornou mostrar esse protagonismo das mães dos autistas, né? Eu comecei a contar um pouco das histórias de vida dessas mães, depois do diagnóstico do autismo, através da arte. Por quê? Porque as mães e os pais são a principal voz do autismo no mundo. São eles que fazem a diferença na inclusão, no tratamento, na qualidade de vida, mas todas as suas histórias de vida ficavam nos bastidores. Hoje não ficam mais, porque a gente está aqui para contar. Então, a minha arte ganhou esse propósito, que é mostrar um protagonismo das mães de autistas brasileiras com um toque de arte aqui nos Estados Unidos e nos congressos no Brasil, quando eu ia junto com o Carlos. Hoje, depois de muito tempo, né, tem essa nova exposição que a gente está fazendo, que é o Autismo Sem Máscara, com o apoio da Suzana Gulo, nossa embaixadora, que é um momento de conexão entre mãe e filha através da arte, e tem a curadoria comigo com o sensível e generoso do fotógrafo Márcio Amaral. A gente vai fazer essa experiência aí com vocês em Juí, né? Vai ser bem bacana. Durante a pandemia, gente, durante o isolamento, eu comecei a dar aula de artes via Zoom. Na verdade, foi para uma autista que eu comecei a dar aula, né? Foi nesse momento que entrou uma pessoa muito especial na minha vida, ela entrou na vida de toda a comunidade PEA, que é a nossa querida Jessie Blow. Jess, conta um pouco de ti, meu amor. Quem és tu? Tá aí? Eu me chamo Jess. Todos me conhecem como Jessie Blue, né? Mas meu nome é Jéssica e eu amo artes. Eu tenho hiperfoco história também em artes. Daí eu conheci a Grazi mais na pandemia mesmo, que a gente ficou muito mais próxima e foi um grande presente, na verdade. A arte e ela, né? Meu amor, tu também foi um presente para mim, porque a gente estava naquele momento, assim, cheia de medos, né? Cheia de... A gente não sabia quando a gente ia sair da pandemia, com o que ia acontecer, o que a gente ia fazer em casa. E nós começamos, então, a trocar ideias de arte, pintar juntas, e foi surgindo a ideia, então, de criar essa aulas de arte para autistas via remota. Mas antes de a gente entrar mais em detalhes sobre o Arts and Hearts, né, Jess, nós vamos falar um pouco mais de ti. A Jéssica, ela tirou o primeiro lugar em 2021 na categoria do Festival Sagrado Eye Contact para autistas aqui de Miami. E ela fez essa linda obra. E, na minha opinião, essa obra é muito autorizada que a gente passou. Tu quer contar um pouco para o pessoal, Jéssica, sobre a tua arte? Na verdade, antes de tudo, eu quero falar que a arte, ela, além das cores, ela fala muito do que a gente sente, da nossa história. E essa obra que fala muito dessa união minha da Grazi, da arte na pandemia. Então, eu fiz um arco-íris do Instagram e Facebook, e quer dizer como foi a nossa conexão e como todo mundo mais conectou, né, a comunidade do autismo nessa pandemia. Apesar de tão difícil.
E aqui é eu e a Grazi, da Flórida para o Brasil, do Brasil para a Flórida, como que a arte nos uniu. E eu acredito que foi um grande presente de Deus, a arte nesse tempo. De tanta dificuldade, a gente conseguir inspirar através das cores, né? A gente ter ideias mais para abraçar nosso coração no momento difícil das pessoas, né? Também. Amor. Diz de onde tu és? Eu sou de Jacaraú, Paraíba. Uma cidade que fica no litoral da Paraíba. E agora quantos anos tu tem? 30, fiz em 10 de março. Parabéns. E quando fosse diagnosticada? Eu fui diagnosticada de 21 para 22 anos. E eu sempre costumo dizer, nunca é tarde. Por mais que faça toda a diferença o diagnóstico precoce, com certeza. Mas a gente sempre tem um caminho que, quando você descobre o diagnóstico, você se entende, sua família também. Então você diz, agora sim, agora eu posso levantar firme e seguir, né? Agora eu compreendo que é tudo. E vamos contar um pouco, que a partir daí, claro que isso aqui já foi agora, depois de 2 anos de a gente estar trabalhando por via remota. Eu aqui na Flórida e ela lá a gente dá aula para vários alunos, mas não foi fácil chegar até aqui. Mas nós vamos contar para vocês, a partir desse trabalho que ela começou com a arte, ela começou a ter mais coragem, né, e mais autoestima para se expor, né, Jess? Conta que antes tu não gostava de mostrar tua arte ali no teu Instagram, né? Na verdade, eu fazia muitos desenhos, assim, coloria, mas eu não sentia que era bom bastante. E daí eu não compartilhava, só mostrava para meus pais, mas era uma coisa bem reclusa e guardada. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar na internet, lembra? Que daí que eu dizia... Na verdade, foi no primeiro festival, me lembro muito, do Bahia de Todos os Terra. Acredito que foi no final de 2019, né, Grazi? Isso, amor, isso. Então, nos últimos segundos, eu sempre falei, nos últimos segundos do segundo tempo, eu tive a coragem de, vou participar. E daí a Grazi me incentivou muito. A gente não se conhecia muito, mas quando ela viu que eu estava interessada, e daí ela disse, faz e manda, Jess. E daí, quando eu enviei, eu não estava com muita expectativa, mas só de participar eu fiquei muito orgulhosa. Foi bom, né? Isso te encorajou a te expor mais, a conversar mais também nas lives. Ver minha tela lá no seminário, ver que as pessoas gostaram, mesmo que não tinha nada a ver com o tema a primeira vez, né, Grazi? Mas foi muito gratificante. E eu senti mais autoestima, assim, de criar. Isso. A gente vai chegar lá no... E aí, Jessie, o que aconteceu com tudo isso, assim, que quando tu começou a mostrar as tuas artes no Instagram? Quando eu comecei a compartilhar, então, eu fui sendo vista, né? E as pessoas começaram a gostar da minha arte, dos meus traços, das minhas cores, e se identificar também. E daí foram surgindo propostas, trabalhos. E eu nem acreditava, na verdade. Antes eu pensava que era um trote. Conta quem foi a primeira que te procurou. Acho que é importante o pessoal saber. A primeira que me procurou foi a Adriana Hardman, da Hip Kids. E eu fiz uma mandala com a Grazi numa tarde, dessas que a gente estava se aventurando na arte. E realmente eu não tinha nenhum propósito além da arte, assim. Mas ela ficou encantada. E eu sempre falo, tem alguma coisa de Deus em tudo isso. Porque ela gostou e, a princípio, eu já quis falar com meu pai, me contratou. Fiz várias estampas, né, Jessie, para eles. Inclusive, essa que está na foto é ela, gente. Essa que está aqui, que são as gotas de Marrocos, não é isso, Jessie? As gotas do Marrocos.
As gotas de Marrocos... Pode falar. As gotas do Marrocos, na verdade, foi um boom, assim, que todo mundo ficou muito encantado e a gente não acreditava, né, Grazi, que a gente já estava fazendo aula e era tudo tão novo. A arte possibilita, tipo assim, eu ficava imaginando, eu sou uma autista que estou trabalhando e tem muitos, sabe, que pensam a mesma coisa, mas é incrível você saber que você é capaz. Tá me ouvindo? Sim. Uhum. Fala da Artes. Também foi outro emprego que tu ganhaste. Ah, sim. E a Cogli Artes, a da Flávia, né? Ela sempre também me incentiva a criar. Ela gosta dos desenhos. O meu primeiro desenho da Cogli foi dos pássaros, que é um dos meus hiperfocos hoje em dia, são as aves. E eu também não acreditava quando ela falou, porque é tão... as pessoas têm que acreditar mais na gente, mas às vezes a gente se sente tão pequeno e não imagina que as pessoas vão acreditar em você. E todos nós somos capazes, né? E mesmo que você não precisa ser um artista, mas você tem algum potencial e todo mundo tem um dom, sabe? Por exemplo, o Gabriel da Andrea, ele faz bottoms. Então, cada pessoa tem um caminho. O importante é a gente ter uma função, né? Alguma coisa para a gente fazer e poder se sustentar. Porque ela também foi... Não precisa para ter uma habilidade para conseguir. Precisa que alguém abra os olhos para nós e nos veja. Isso aí. Dê oportunidade para vocês mostrarem também os seus talentos, né? A Morada da Prata Fazenda, gente, que compra a Jessie, mas outros 2 artistas que estão dentro do espectro, contratou eles para fazer essa embalagem. Então... Oi? Eu até deixei aqui do lado para mostrar. Eu pintei a tulha, né? Que é onde ficam armazenadas as coisas. Dá para ver? Dá para ver? Dá para ver o que a Jessie está mostrando? A embalagem? Acho que sim, Jessie. Acho que dá para ver. Bom, gente, só para vocês, então, analisar esse assunto, a gente tem certeza, Jessie, que a arte não é só uma perspectiva de inclusão, ela é inclusão no mercado de trabalho, e aqui é um exemplo super vivo e concreto, né? Isso tudo aconteceu durante a quarentena, durante o isolamento, que nós só se comunicava pela internet. Agora nós vamos fazer um exercício aqui, que tem 4 obras que foram selecionadas pelo Festival Eye Contact de Miami. Eu vou fazer uma pergunta para a Jessie. Algum desses desenhos está melhor do que o outro, Jessie? Claro que não. E por que não está? Porque na arte não tem certo nem errado. Na arte tudo pode, né? Na arte a gente tem liberdade, né? Com certeza. Então, gente, o que a gente quer dizer aqui é que a premissa básica da arte é a liberdade. A arte é flexível, desculpa eu digitei errado. Naturalmente, a arte é inclusiva. E o melhor é que é de forma leve, alegre e divertida. Por isso que ela é transformadora e forma a vida assim. Tem base aqui, não sei se tu está enxergando, Jessie, o nosso PowerPoint, tu enxergas? Sim, eu estou vendo ainda o que tem a foto, mas eu estou para ver. Eu queria também acrescentar que precisa que as pessoas nos olhem e sem um olhar de piedade, sim de responsabilidade que a gente está criando. A gente não precisa de piedade, sim de um olhar assim. É uma pessoa que está fazendo, que está trabalhando, um profissional, sabe? E nos valorizem. Não achem que estão fazendo favor, porque é isso que aconteceu comigo. Todas as pessoas olharam para mim além do autismo, né? Elas não olharam, ela é autista, vamos ajudar ela? Não, elas deixaram a minha arte expandir. E uma grande parte de mim agora é sair por aí pelo mundo e colorir a vida de muitas pessoas. Ai, que linda.
Tem uma frase tua que eu quero falar, que tu diz: o autismo não me define, mas a arte me dá identidade. Eu sou uma artista. Lembra que tu dissesse isso? A arte, ela nos dá uma identidade. E as nossas habilidades nos dão uma identidade. As pessoas não te olham como, olha, coitadinha, ela é uma autista. Ser autista é uma parte de mim grandiosa que, apesar de todas as dificuldades, não me diminui, né? Mas a arte, ela completa o meu eu, e agora eu sou uma pessoa autista e artista. Esse é o fato. Uma artista campeã ainda. Ganhou o primeiro lugar no festival, né? Continuando, gente, agora nós vamos explicar um pouco como que a gente trabalha Arts and Hearts, que a Jess é monitora, né? É só para vocês entenderem, eu fiz um curso de RBT, que é a AT, aquela que aplica o ABA, sempre com uma supervisão de uma BCBA. Quem fez toda a minha supervisão foi a Marla Nascimento, eu agradeço muito a ela, foi durante a pandemia, que a gente está isoladinho, foi estudar, para entender um pouco de como trabalhar com essas pessoas dentro do espectro. Então, a gente conhece um pouco cada aluno, a gente com os pais do aluno, ou com o próprio aluno, conhece as condições de saúde, os objetivos que ele tem com a aula de arte, as habilidades dele, o hiperfoco e as suas dificuldades. Alguns estudos indicam por que a arte-terapia é importante para os indivíduos com autismo e com o... Oi, perdeu de novo? Eu minimizo? Nossa! Eu entro lá de novo. Grazi, fecha a apresentação e abre de novo, porque eu queria que você voltasse, posso pedir um favor? Voltasse naquela foto que você perguntou para a Jessie qual que era a melhor arte, porque estava congelado e a gente acabou não vendo quais eram as artes. E se você puder voltar, eu estou aqui assistindo, eu gostaria de ver qual que era que a Jessie falou que todas são boas. Todas. Estão vendo ela? Estão vendo? Não. Não, a gente está vendo um que fala sobre paciência. É. Tá, peraí. Tá. Tu quer que eu... Aqui, peraí. Essa aqui. Tem as três? Aqui? Também. Para mim também não mudou nada aqui, viu, Gabi? Essa? Engraçado, eu tô nela. Não parecia. Mas qualquer coisa a Grazi pode mostrar depois. Sim, você manda pra gente depois e a gente posta. Mas acho que você vai ter que, de qualquer forma, fechar a apresentação. Depois eu acho que eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar de novo. É isso que eu vou fazer, tá? Eu acho que é isso. Peraí. Solto, gente. Peraí, vou abrir. Não. Gente, eu tô amando conhecer. Amando conhecer a Jessie. Vocês estão gostando, gente? Porque é tão bacana essa evolução. Vamos ver. Enquanto a Grazi está aí compartilhando, eu posso falar um pouquinho? Claro. Bem, a arte também nos ajuda muito a expressar. Às vezes é difícil a gente falar, externar o que a gente sente, que a gente precisa compartilhar. E a arte possibilita também isso. Ela é um olhar para a nossa própria alma também. Dentro de nós mesmos. Porque vocês estão vendo agora, está passando. Está passando, gente. Tá. É que eu não... Tá aqui a Grazi. Eu e a Jessie, o pessoal de casa, está todo mundo vendo mesmo. Aê! Tá passando agora. Pode ir passando aí que falta... Tá passando. Tá passando? Chegou? Ainda não. Aê! Agora conseguiu. Obrigada. Chegou. Todo mundo agora vai ver, pessoal. Ninguém vai ficar curioso. E esse da esquerda é o seu, né, Jessie? Que você mostrou pra gente. Foi esse que ganhou, né? O prêmio. Sim. Essa matriosca. Essas 4 obras foram selecionadas no Festival de Miami, tá? O tema era autismo sem máscara.
cada uma dessas obras tem uma técnica e uma maneira de ver o tema, né? E eu pergunto para a Jessie, tem algum melhor que o outro aqui, Jessie? Não, não tem. Por quê, Porque meu na amor? arte não tem certo nem errado. Na arte tudo pode, né? E essa é a premissa básica da arte, que é a liberdade. É tu poder colocar para fora aquilo, teu sentimento sobre um tema, entendeu? Vê se vai mudar. Mudou o A arte slide? precisa falar. Não. Ainda não mudou, não, Grazi. Olha que eu já mudei. Vai mudar. Gente. Vai mudar. Mudou? Às vezes a tecnologia... Às vezes a tecnologia atrapalha, né? Mas... Quem sabe eu vou falando e a gente vai conversando, porque a Jess tem muito mais a dizer do que os slides, entendeu? Exatamente. Então, se quiser esquecer o slide aí, a gente ouve vocês. Eu acho que assim, ó, a premissa básica da arte é a liberdade, é tu poder te expressar livremente, sabe? É flexibilidade. Errou, volta de novo, né, Jess? Como que faz isso? Lembra nas nossas aulas? Erra, começa tudo de novo, apaga. Por isso que ela é inclusiva. A vida não é um moranguinho. Não é isso mesmo, né? Grazi, eu posso falar um pouco disso? Deve. Sempre eu tinha dificuldade em errar, né, Grazi? Eu começava, e quando não estava muito bom, eu ficava muito frustrada. Mas a gente vai vendo que é normal, às vezes, você errar também. Então, eu comecei a não ficar tão frustrada quando eu erro e começar as obras de novo. Ou então, criar outras obras a partir daquela coisa que foi errada. E assim a gente vai se descobrindo também. Isso aí. Por isso que ela é transformadora, porque ela deixa a pessoa à vontade, entende? Tem o tempo para aquela pessoa, ela não precisa correr, né, Jess? Isso é uma coisa importante que tu sempre falou, de respeitar o teu tempo, né? Verdade. Porque às vezes eu não tô a fim de fazer o que os outros estão fazendo. E a Grazi me deixa muito livre. Isso aí. Não. Você tá me Mas ela vai vendo? voltar. Eu vou ligar de novo para você. Vou. Tá, vocês estão me vendo agora aqui, né? Vocês me veem, né? Eu tô te vendo. Olha só, tá me vendo? Puxo para cá, entra dentro, né, pro de vocês, ó, quando eu puxo o meu... Tá. Estão me vendo? Vê se vocês pegam esse slide que a gente diz que a gente Sim. conhece, quando faz as perguntas para o aluno. Tá enxergando esse slide? Ou não? O primeiro passo que damos é conhecer o aluno, né? É esse que é o slide? Sim, tem 6 passos aqui, já estou conseguindo ver com você. A gente já falou sobre isso, a gente conversa para entender as necessidades daquele aluno, tá? E agora eu vou entrar num outro slide, vocês entendem o slide? Tá vendo o slide? Isso aqui é muito importante. Arte-terapia. Porque a arte-terapia é importante para os indivíduos com autismo e com atraso no neurodesenvolvimento. Porque ela ajuda a usar o hiperfoco como motivação, ela auxilia na abstração, o aluno fica menos literal, ele aumenta a autoestima e a confiança, como a gente já viu que aconteceu com a Jéssica, diminuindo a insegurança e a timidez. Claro que daí vai afetar a socialização, vai aumentar, o indivíduo começa a aceitar mais limites, ter mais flexibilidade. O contato visual incrivelmente se incrementa, né? Até porque a gente está de forma remota, a gente precisa estar chamando para si aquela atenção, e a expressão das emoções, né? A comunicação dos sentimentos, eles vêm naturalmente através das cores, do tema, dos traços, e melhora o humor, não é, Jessie? Não é que melhora o humor? Sim, e eu tinha um contato visual muito pobre. Era muito difícil para mim, e a gente foi vendo como mudou muito a evolução assim que teve. As coisas não são simples, pessoal, mas sempre há um caminho que a gente pode alcançar, sabe? E ninguém precisa pular num minuto,
mas a gente tem que persistir e a gente chega lá. É isso aí, é uma caminhada passo a passo, né? E, Jess, conta um pouco que essa palavra paciência foi tu que trouxesse quando a gente estava conversando sobre a apresentação. Meu Deus, porque também tem que ter paciência. Que às vezes acontecem imprevistos e vocês sabem como nós amamos previsibilidade. Mas o mundo, ele não está adaptado aos autistas, infelizmente. E as coisas acontecem também. Então, às vezes, um aluno pode faltar por ter que ir ao médico, outra situação. E antes era muito difícil. Mas não que seja menos difícil, mas agora eu consigo entender que isso pode acontecer. Às vezes acontece, né? Imprevistos acontecem. Então, a gente tem que ter paciência, né, com isso. E isso também gera flexibilidade. Vocês estão enxergando essa do hiperfoco agora? Sim. Essa lâmina é bem interessante, né, Jessie? Porque esse foi o primeiro quadro que ela escreveu naquele festival do Bahia de Todos os Temas, que o tema era Bahia, né? Não tinha nada a ver com as árvores, que era o meu hiperfoco. Mas, na verdade, a gente usou o hiperfoco dela para que ela se entusiasmasse para se inscrever, porque ela estava até com medo, né, Jessie, de te inscrever nesse festival, nesse primeiro, né? Muito medo, porque eu vi cada obra e eu fiquei pensando. Porque, na verdade, eu tinha uma limitação de pensamento. O hiperfoco, ele causa isso. Você fixa numa coisa e você só pensa naquilo. E daí não expandia a minha imaginação para criar coisas além das árvores e arco-íris. Mas foi assim que aconteceu. Era o que eu era. Então, a Grazi me aceitou mesmo assim. E a gente foi. A gente foi. E a partir daí que a gente se conheceu mesmo, né? Aí depois a gente começou a ter aulas juntas, eu aprendia com ela aprendia comigo, e teve o segundo festival, que era no Rio de Janeiro, e o tema era I Love Rio, né? Conta essa situação também, Jessie. Não foi fácil. Foi muito interessante. Primeiro, eu tinha tanta dificuldade até tirar selfie, que essa foto foi tirada por uma criança, que é como um primo meu, ele que tirou essa foto no jardim da minha tia. E eu não estava preparada, eu não tinha ainda assim, você vai conseguir. A Grazi disse, eu disse, eu não sei o que eu vou criar. E ela falou, cria qualquer coisa sobre o rio. E daí eu pensei no calçadão, tinha árvores, tinha o céu, mas tinha coisas do rio, né? A gente conseguiu imaginar além, criar essa tela. Foi muito bacana, porque ela não queria, mas ela conseguiu, ela se superou. Inclusive, isso acho que é legal para contar para o pessoal, essa coisa de ser menos literal, Jessie, aquela vez que a gente, no grupo, que a Tati disse, vou ter que apagar um incêndio aqui na minha casa. Conta essa situação, como que tu encarasse, como tu ficasse nervosa, por quê? Eu fiquei pensando que a casa da Tati tinha pegado fogo. Eu fiquei muito preocupada. Depois eu entendi que era uma expressão dela. Isso é só para ilustrar o quanto vocês são literais, né, Jessie? E a arte te ajuda a abstrair um pouco, sair um pouco daquilo que é tão literal. Não estava pegando fogo no sentido do fogo, né, Jessie? Era o sentido de muita coisa acontecendo junto para ela lidar, eu acredito. Mas só para explicar, ela ficou entre os 10 colocados nesse festival, foi um sucesso o quadro dela, e claro que aí a autoestima dela ainda cresceu muito mais, né? Ela continuou se expondo, ela criou muito mais coragem, ela virou uma ativista da causa. Hoje ela é convidada para congressos, inclusive ela foi para o Rio Te Ama de forma presencial e de avião pela primeira vez. Né, Sim. A gente vai ultrapassando limites que as pessoas às vezes não acreditam. E nós podemos tanto, a gente tem uma capacidade de vencer nossos próprios limites. Claro que não é fácil, não tem lá, a gente tem crises, a gente tem muita ansiedade, a gente tem momentos difíceis,
precisa de tudo uma organização, mas a gente consegue. A gente pode sempre surpreender as pessoas que olham para qualquer autista, em qualquer nível, sabe? E você imagina, às vezes você pode falar, ele não vai falar nunca, ou ele não vai conseguir fazer aquilo nunca. E ele, de uma hora para outra, pode surpreender. Sempre tenham esperança e olhem para os autistas como uma pessoa muito capaz, seja quem ela for. Ela não precisa ser igual a ninguém, mas ela tem uma capacidade dela própria só de ser quem ela é. Exatamente isso. Muito bem. Agora, entrando um pouco mais, esse é um caso bem interessante, gente, que ilustra tudo que a gente está falando aqui. Motivação, abstração, comunicação, contato visual, autoestima, pertencimento, segurança, reforçador e socialização. Esse é um aluno que nós temos, né? Que a mãe dele nos chamou dizendo que queria fazer uma aula experimental, porque ele tinha muita vergonha de se expor no desenho, né? Ele tinha muita vergonha, ele tinha medo da chacota dos colegas, ele era inseguro, muito perfeccionista, e nos falou um pouco do que ele gostava, né, Jess? O que ele gostava, Jess? É verdade, a princípio, ele gostava de museus do Salvador Dalí, de tênis, muitas possibilidades. E aí, até a gente estava insegura nessa aula, porque a gente não sabia se a gente ia continuar dando aula, ele tinha que gostar. E era um desafio para nós. Fala, Jess, fala. Se ele gostaria, a Grazi estava muito... O que será que vai acontecer? Mas foi tão mágico e natural, como a gente se conectou com ele, que não foi a primeira de todas, né? De sempre. Vou mostrar o vídeo, gente, aqui. E eu tô aqui assistindo vocês e triste, porque o nosso tempo está acabando dessa primeira etapa. E eu queria ouvir todo o conteúdo de vocês. Que delícia. Acho que o pessoal de casa tá assim também, né, gente? A gente vai ter que fazer outra live com elas? O que vocês acham? Eu quero mostrar o final. Mostra, pode mostrar. Mas já fica aqui o convite, viu? Porque tem muito conteúdo e a gente quer ouvir tudo. Sim, com certeza. Deixa eu ver, eu quero mostrar aqui. Não tá conseguindo ver. Quero mostrar na outra lâmina que ele fez o bigode. Estão vendo o bigode? Estou vendo. Ali. Consigo ver aqui. E a outra coisa que a gente quer mostrar também, foi uma aula super difícil para nós, e a gente conseguiu que ele desenhasse, recortasse e colasse o bigode aqui. E aqui, ó, aqui é um trabalho que a Jess fez. Conta, Jess, desse trabalho, só para nós acabar, porque daí é só para mostrar mais uma coisa que a arte faz. Eu estava em crise nesse dia, mas a aula era tão importante para mim que de alguma maneira eu queria estar nela. E a Grazi percebeu, eu não consegui falar na aula, eu não consegui compartilhar muito, mas através do que eu pintei, ela percebeu que eu não estava bem. E a Grazi falou, como a Jessie não usa essas cores? Ela não está bem. E realmente eu não estava bem. Como que a arte fala? Como que a arte, ela é muito de nós, do nosso interior, né, Grazi? Agora vamos para o final, para a gente não usar mais o tempo. Aqui é só para a Ana não ficar sem tempo. Aqui é só para mostrar que a gente usa a música como inspiração também. O Pedro gosta de funk e ele hoje desenha. Aqui nesse caso ele dançou funk, eles dançaram funk, fizeram funk, desenho. E para dizer que o reforçador, o que é o reforçador do Pedro, Jesse?
piadas. Ele ama piadas e era músicas também, músicas, piadas. Principalmente de formiga. E qual o refutador da minha Jessie? A coroa da Cícia, imperatriz da Áustria. E a coroa está tão velha, gente, que caiu as bolinhas ali. Eu tive que fazer uma outra, né? Eu vou passar rapidamente aqui para mostrar o contato visual, que já melhorou muito da Jessie. Vocês mesmos podem estar vendo. Ela antes quase se escondia atrás dos desenhos. Agora é hora de dar tchau. Quer falar, Jessinha? Que todas as pessoas têm um olhar para os autistas como que eu sempre falo da minha professora, do meu amado Dr. Gadia, que é meu neuro, e da tia Mala, que é minha terapeuta. Os familiares e todas as pessoas que eles vejam a gente além de tudo que as pessoas imaginam, que nós temos tanto potencial e tanto para oferecer para esse mundo. Não precisa se comparar a ninguém, só olhar para nós mesmos com um olhar de afeto e respeito. Que o dia da conscientização do autismo é para lembrar que nós podemos estar em qualquer lugar e que nós merecemos um espaço e respeito. Isso aí, guria. Então, assim, gurias, agora é hora de reforçar a Jessie com a imagem da Cici, que é o hiperfoco dela. Viu, meu amor? Tudo de bom para ti, que você é maravilhosa. Jessie, muito obrigada, Grazi. Eu tô aqui emocionada, gente. Eu não tenho assim, um emocional bom para ver essas coisas, que eu fico. É tanta lição, é tanta coisa que a gente aprende que as lágrimas rolam aqui. Que inspiração. Muito obrigada a vocês por terem participado. Obrigada a você. Que privilégio. Desculpa que ela é grande mesmo, sabe? Ela é grande mesmo. Nós temos que admitir que nós não conseguimos, então... Não, temos que fazer uma live especial de arte, que eu estou aprendendo muita coisa. Eu nunca nem... Porque eu não sou uma pessoa que sou muito... Eu falo hands-on na arte, sabe? Eu sou da matemática, o meu cérebro é outro. E eu estou adorando ver você falar de como que a gente se comunica, os sentimentos e cores. Eu falei, gente... Ai, que legal. Eu quero estudar mais sobre isso. Pois tem muita coisa legal que a gente experimenta nessas aulas, né, Jessie? Mas eu acho que deu para ver, né? Deu para ver a evolução da Jessie. Tu mostrou tua medalha, amor? Tu mostrou tua medalha aí para eles? Mostra a medalha aí. Parabéns, Jessie. Obrigada por participar. Ó. Um beijo, Grazi, Jessie. Muito bom estar com vocês. E eu vou dar a palavra agora para a doutora Helga, que é neuropediatra. Ela vai apresentar um convidado muito especial que a gente tem hoje à noite.